Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar e é um imenso prazer aqui estar mais uma vez, mais uma tarde de terça-feira aí com muito conteúdo, bastante coisa para vocês verem, e aplicarem aí nos projetos de energia solar fotovoltaica que vocês fazem, a gente está recebendo aqui um convidado ilustre pela primeira vez, já vou fazer a apresentação dele, as devidas apresentações. Mas aqui falar do tema, a gente vai falar sobre módulos fotovoltaicos com células do tipo N, se essa tecnologia é uma tecnologia nova, a gente vê aí já algumas aplicações, com esse tipo de tecnologia, que é um pouco diferente aí do que a gente está acostumado a ver, geralmente as células que a gente está acostumado a empregar nos nossos projetos é o dual, da célula do tipo N, que é a célula do tipo P, ou P-type também, N-type, o pessoal fala, E segurem um pouquinho a ansiedade, que o nosso convidado aqui vai explicar o porquê, por que a gente chama, do tipo P ou do tipo N, mas uma das grandes entregas, prometidas por esse tipo de célula é uma menor degradação, uma degradação menos acelerada quando a gente compara aí com os módulos do tipo P, tá? Estava até aqui conversando com o Alan, eu já vou falar aqui com ele, já vou introduzir ele na conversa, mas estava falando aqui com o Alan sobre a evolução, que as células têm tido ao longo aí dos tempos, Dá para a gente falar que o mercado se iniciou lá com os módulos monocristalinos, Depois de um determinado momento a gente começou a trabalhar com as células de silício policristalinos, Depois migramos aí para o monoPERC e agora estamos chegando no N-type, nas células do tipo N. E agregado a isso a gente tem outras tecnologias, half cell, multibusbar, bifacial, entre outros aí. Já dei um pequeno spoiler, a gente recebeu aqui a participação, a gente convidou o Alan Akamatsu, que é gerente de produtos da Londe para a América Latina, e ele aceitou o desafio para vir falar aqui dos módulos do tipo N. Alan, boa tarde aí, um prazer imenso a gente receber você aqui. Boa tarde, Bruno, boa tarde, espectadores do Canal Solar. Obrigado pelo convite, Obrigado pelo convite para a gente poder aqui também discutir um pouco sobre as tendências do mercado, as inovações, os próximos ciclos tecnológicos que a gente vai ver no mercado de painéis solares. E como você bem disse, a gente até consegue traçar uma linha do tempo em relação às tecnologias, a questão do silício monocristalino, o tratamento PERC, o multibusbar e por aí vai, a questão da célula de meio corte, o half cell, e agora nós aqui da Longi estamos trazendo esse novo produto, com mais um valor agregado, que seria essa tecnologia N-type, N de negativo, porque é uma tecnologia, como o Bruno já frisou, muito bem, você tem dois tipos de tecnologia a nível de célula de silício, ele pode ser do tipo P, positivo, ou do tipo N. Então, a gente está introduzindo aí no mercado a nossa linha de tipo N. Ótimo. Ô Alan, antes de passar para você a palavra novamente, gostaria só de reforçar aqui com o pessoal que está participando com a gente, no webinário. A gente vai ter aqui uma explanação, o Alan vai falar sobre a tecnologia, explorar aqui alguns assuntos, vai ter aqui uma pequena apresentação para a gente também, e a gente também vai estar abrindo para as perguntas que vocês têm, tecnologia nova, geralmente vem acompanhada aí de muitas perguntas, de muitas dúvidas, e a gente convida vocês a colocarem essas dúvidas na nossa área aqui de perguntas e respostas, tá aqui logo abaixo aqui na plataforma como Q&A, vem do inglês aí, Questions and Answers. Coloquem ali que a gente vai estar colocando ao final da apresentação aqui pro Alan responder, e para a gente incrementar aqui esse bate-papo. Alan, devolvo para você aí, tá? E eu estou ansioso aqui para ver os detalhes dessa tecnologia. Maravilha, obrigado, Bruno. Bom, então eu vou iniciar aqui a minha breve apresentação. Bom, vamos lá. Então, como o Bruno comentou, eu sou gerente de produto aqui para a América Latina, para a Longi Painéis Solares.
Vou falar brevemente aqui só um pouco sobre a Longi, né? Dá só alguns highlights aqui bem breves. Então, a Longi, na verdade, é uma empresa com 21 anos de existência, né? Ela foi inaugurada no ano de 2000 e o grupo Longi ela se iniciou, na verdade, com a fabricação do wafer, né? Que o wafer é a lâmina no qual é depositada o silício para você formar a célula fotovoltaica. Então, a Longi atuava, né, nessa linha do mercado, exclusivamente fornecendo para várias outras empresas de painéis solares. E desde o início, a Longi sempre se preocupou em investir em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, ao longo dos anos, a gente tem acumulado aí várias centenas de propriedades intelectuais, né? Ao total, mais de 700, tanto na questão de fabricação de wafer, quanto painel solar em si. Em 2014, propriamente dito, a Longi adentrou o mercado de painéis solares, né? Então, nós compramos uma empresa chamada Larry Solar e adentramos o mercado com os nossos próprios painéis, né? O Raimo 1, que a gente chama, a nossa primeira linha. Atualmente, a gente chegou até o Raimo 5, né? Mas, então, desde 2014, mais ou menos, quase que anualmente, a gente tem lançado uma nova linha, né? O Raimo 1, Raimo 2, Raimo 3, Raimo 4, e agora, atualmente, a gente está no mercado aí com o Raimo 5, né? E aí, o Raimo 5, ele já é um painel mais potente, com 540 watts de potência. E, finalmente, então, né, por último, agora, 2021, na verdade, em 2020, né, a gente lançou o nosso Raimo 5 com o que a gente chama, né, de tamanho M10 ou wafer M10, que é um tamanho de 182 milímetros por 182 milímetros, que a gente considera também um marco no mercado de painéis solares, devido a toda a otimização do seu tamanho, peso e também das características elétricas, né? Mais um pouco, eu vou comentar mais um pouco isso, um pouco mais para frente. Tá? Então, o ano de 2000, a Longi fechou o ano de 2020 com 24,5 gigawatts de vendas em painéis solares e uma capacidade produtiva de 50 gigawatts, né, nas suas fábricas, que são majoritariamente ficam na China mesmo. Tá? Então, com esses números já consolidados do ano de 2020, a Longi se tornou a maior empresa no setor fotovoltaico, tanto em vendas quanto em capacidade produtiva. E também, né, como consequência ou como um dos pilares desse, né, nosso resultado de vendas, em 2020 ainda, a Longi foi agraciada com a classificação de AAA pela PV Module Tech, que mede basicamente a robustez financeira ou a saúde financeira de cada empresa, né? E a Longi, até o presente momento, é a única empresa a conseguir essa classificação. E não só essa, né? A classificação da Bloomberg também de bancabilidade, que é uma outra variável que mede, novamente, né, a saúde financeira da empresa, toda a questão de lucro, endividamento e a capacidade da empresa de se manter no mercado. E a Longi também, novamente, conseguiu a classificação de top 1, né, como empresa de bancabilidade no setor fotovoltaico. E tudo isso, né, tem um porquê, como a gente falou. A Longi, ela desde o início, né, desde a fundação da empresa, ela sempre se preocupou em investir muito em pesquisa e desenvolvimento. Então, ela investe anualmente entre 5% e 7% da sua receita anual, né? Então, para 2020 foram quase $400 mil de investimento. Isso se reflete em mais de 700 patentes e mais de 600 colaboradores trabalhando exclusivamente em pesquisa e desenvolvimento. A nossa linha de produtos, né, como eu falei, as linhas que vocês vão encontrar aqui no mercado brasileiro atualmente são as nossas quarta e quinta linhas, né, a gente chama de Raimo 4 e Raimo 5. O Raimo 4, então, vai até 460 watts, a gente tem ele no modelo tanto monofacial quanto bifacial, né, então o monofacial mais comumente usado no
no mercado de geração distribuída, né, rooftop, e o bifacial já em projetos um pouco maiores, aí, 5 megas, montados no chão ou montados em trackers. A nossa linha mais atual, que foi inaugurada agora, né, janeiro desse ano, é o Raimon 5, então ele está disponível também no modelo de 72 células, tanto monofacial quanto bifacial, já com uma potência de quase 100 watts a mais de potência, né? Sempre que a gente lança uma família nova, a gente tem esse incremento de potência. E aí, novamente, né, como a gente estava comentando no início aqui da nossa apresentação, então todas essas linhas já incorporam, já é de silício cristalino, já é múltiplo busbar, né, são 9 busbar, já tem a tecnologia PERC, né, PERC é um tratamento termoquímico que a gente faz a nível de célula para aumentar tanto a potência quanto a eficiência. Essas duas linhas também, elas são de meia célula, né, o que a gente chama de half cut, e a meia célula, acho que até vale a pena a gente comentar um pouquinho aqui sobre, né, qual é o valor agregado dessas tecnologias que a gente sai falando, mas a tecnologia de meio corte, né, ou meia célula, ela é bem interessante, porque ela é uma tecnologia que ela, basicamente, você pega aquele wafer que eu tinha comentado, né, a gente tem um wafer de 182 milímetros por 182, então você literalmente corta, né, essa célula ao meio, e você coloca ele em 6 colunas simétricas, tá? Então, 6 colunas em cima, 6 colunas embaixo, você tinha ao todo 72 células inteiras ou 144 meias células. E qual que é o resultado disso? O primeiro resultado é que as correntes internas do painel, as correntes elétricas que circulam dentro do painel, elas diminuem, né? Então, toda a perda ôhmica ou toda a perda por calor dissipado, ela é diminuída. Então, você diminui a temperatura de operação do painel, né? E a gente sabe que quanto maior a temperatura de operação do painel, mais ele é afetado na sua produção energética. Então, é interessante que você mantenha essa temperatura um pouco mais, o mais baixa possível. E a tecnologia de meia célula vem fornecer justamente isso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a questão da perda por sombreamento parcial, né? Então, todo esse design simétrico das células de meio corte vem prover, na verdade, uma diminuição da perda por sombreamento de até 50%, né? Porque dependendo de onde a sombra onde você tem um sombreamento parcial no seu painel, você pode perder até né, 1/3, 2/3, ou até, dependendo da sombra, 100% da potência do seu painel, sim que ele esteja 100% sombreado, né? Então, essa tecnologia de meio corte vem para você mitigar justamente essas perdas por sombreamento também. Tá, então, essa é uma tecnologia, já foi introduzida há alguns anos, mas é uma tecnologia que perdura, né? Porque ela foi assim, muito bem pensada, né? É uma tecnologia que traz muitas vantagens. E uma tecnologia um pouco mais recente, né? Ela chegou, acho que talvez um pouco depois aí da tecnologia de meia célula, do half cut, que é a questão da bifacialidade, né? A gente aqui no Brasil, a gente está vendo aí recentemente os primeiros projetos serem inaugurados com essa tecnologia, e essa é uma tecnologia que pelo menos na geração centralizada, se mostrou uma tecnologia vencedora, que basicamente você tem também, né, células de silício na parte de trás do painel, o painel na parte de trás também ele é transparente, né, utiliza um vidro, ele é capaz de absorver a irradiação solar e gerar energia pela parte de trás do painel, né, então você tem um acréscimo aí na geração. Então isso também se mostrou como uma tecnologia bem vencedora aí, acho que é um marco, né, no mercado fotovoltaico, uma tecnologia que dificilmente ela vai ser alterada, né? Vai ser melhorada, como a gente vai discutir aqui, né? Todas essas questões todas essas tecnologias que são introduzidas, né, e já tem aí alguns anos que elas estão no mercado, elas sempre passam por atualizações, né? Então você vai melhorando a tecnologia. É o que a gente fala, no painel, a tecnologia do painel é uma tecnologia que ela é atualizada, né, muito rapidamente, né? Então a cada 3 meses aí você já vê
um incremento aí de 5 watts nos painéis, etc. Dependendo de quando você pede a cotação, né, para o seu, pro seu fornecedor, ele está com uma potência diferente e com uma eficiência diferente. Então, é importante a gente acompanhar, né, toda essa evolução do mercado. E agora, né, propriamente dito, qual é essa nossa sexta linha? Né? Seria o Raimo 6? Na verdade, não, né? A nossa sexta linha, a gente vem dando o nome para ela de Raimo 1, Raimo 2, Raimo 3, Raimo 4, Raimo 5, mas nós não batizamos a nossa linha de Raimo 6, porque como a gente comentou no início da apresentação, né, nós adotamos essa nova tecnologia da célula tipo N, então a gente batizou essa nossa nova linha de Raimo N, tá? Que basicamente, como a gente havia comentado, você pode ter dois tipos de substratos da célula, né? O tipo P de positivo e o tipo N de negativo. E existe uma diferença fundamental entre essas duas tecnologias que a gente vai discutir aqui a seguir, tá? Mas basicamente, né, como que a gente deve, na verdade, realizar um projeto de um painel ou de uma nova linha, né? Como a gente falou, o equipamento do painel solar, ele é um equipamento que ele sofre, né, mudanças muito drasticamente, muito rapidamente. Então, a gente tem que estar sempre atualizando tanto a tecnologia quanto a linha. Mas não é só isso, né? Não é só na questão da escolha do material correto, não é só na escolha, né, na questão de pesquisa e desenvolvimento para você introduzir a tecnologia correta, e nem também só na questão da qualidade de fábrica, né, no custo-benefício que a fábrica tem, no nível de qualidade que a fábrica tem, tanto para, né, fabricação quanto a questão de suporte técnico. Claro, tudo isso é importante, né, para que a gente tenha um painel de ponta e que os nossos clientes também, né, verifiquem um resultado financeiro interessante, tanto na questão da distribuição quanto na questão do resultado final de uma usina financeira, né. Mas esse é um dos pontos com que a Longi se preocupa muito na hora de projetar a sua próxima linha, né. Então, material, P&D, qualidade de fábrica, ela é uma questão, sim, muito importante, mas não é a única, existem várias. Qual seria uma outra questão, a segunda questão? A gente tem visto no mercado, né, nesse último ano, um aumento muito grande nos custos de logística, né, tanto o transporte marítimo quanto o transporte terrestre. Então, por isso que é importante que a Longi coloque o maior número de painéis possíveis por container, para que você diminua o número de containers e diminua o custo do projeto final da usina fotovoltaica, né? Então, esse é um ponto. Mas dentro desse ponto, para que você, né, coloque o maior número de painéis dentro do container, o que é preciso? É preciso que ele tenha o tamanho exato, né? O tamanho e o peso exato. Então, é por isso que quando o tamanho de célula M10 foi introduzido no ano passado, né, 182 milímetros, foi introduzido já na nossa linha Raimo 5, e isso já foi pensado desde ali de trás, né? Nós precisamos aumentar a potência e a eficiência dos painéis, mas a gente também precisa se preocupar com toda essa questão logística, que é, de fato, um gerador de custo no projeto. Então, para que você otimize também a sua logística, é preciso que você mantenha sob controle esse aumento tanto das dimensões, né, do tamanho do painel, quanto do peso do painel. Mas, novamente, o painel também precisa ser carregado e descarregado de uma maneira fácil e rápida, né? Então, isso também vem a contar em toda a questão da filosofia de projeto do painel. Por quê? Porque se você começa a armazenar o seu painel de uma maneira diferente do que o mercado já trabalha, que seria, né, 2 pallets, um em cima do outro, na horizontal, se você coloca o seu pallet, né, se você armazena o seu painel na vertical, ele tem um risco maior de queda, né, e de quebra também, caso ele venha a cair na vertical. E se você também precisa, se você altera o método com que o carregamento e o descarregamento do painel é feito, você começa a ter gerar uma necessidade de ter
equipamentos específicos ou equipamentos customizados para fazer todo esse trâmite logístico, né? Então, isso também, customizações geram mais custos no projeto total. Então, pensando nisso, é que a gente manteve já todas as dimensões e o peso do painel no que o mercado, dentro das especificações com que o mercado já trabalha. Então, isso é importante para que você não gere customização extra. E aí, novamente, né, customização extra significa custos extras no seu projeto. Continuando com a questão mecânica do painel, né? Então, se você também, né, depois que o seu painel já chega ali na obra e você inicia a instalação, se você tem um painel muito grande ou muito pesado, isso pode afetar a questão do seu tempo de instalação, né? Tanto você precisar, talvez, mais do que 2 pessoas para fazer a instalação, ou você precisar de um tempo maior para que essas 2 pessoas vá instalar os seus painéis. Então, novamente, se você precisa de ou mais, né, instaladores ou mais homem-hora, você vai estar, de alguma maneira, aumentando o custo do seu projeto. E, finalmente, a questão, né, da compatibilidade mecânica entre o painel e a estrutura fixa ou o tracker, né, você pode ter essas 2 configurações. Com esse tamanho M10 de 182 milímetros, os fabricantes, tanto de estrutura fixa quanto de tracker, eles não precisam fazer nenhum tipo de customização extra para adequar o equipamento deles ao painel solar, né? Ou seja, a compatibilidade técnica entre esses 2 equipamentos se mantém. Então, isso é importante também para você controlar os custos do seu projeto. A nível de compatibilidade elétrica, né, ou compatibilidade com inversor, isso também se aplica, né? Então, toda a nossa linha, o Remo-N, ele mantém uma corrente de operação do painel abaixo de 15 amperes para que não haja nenhuma necessidade de alteração do design do próprio inversor, né? Mais especificamente da parte de proteção do inversor. Se você tem uma corrente acima de 15 amperes, você vai precisar uma customização extra no seu inversor, tanto string quanto central, tá? Mas, de qualquer forma, novamente, gerar mais customização significa custos extras no seu projeto. Tá? E também, né, como a gente gosta de frisar aqui na Logi, toda evolução, ela precisa ser uma evolução controlada, né? Ela não pode ser uma evolução sem controle, né? Para você tentar atingir uma maior potência possível. Não. Você também, aumentando a potência do painel, você não mantendo a sua corrente sob controle, significa que toda a transmissão da corrente vai gerar uma perda ohmica, né? Ou seja, uma perda por calor nos cabos maior. Então, isso também vai gerar uma necessidade de você trabalhar com bitolas maiores, mas, de qualquer forma, a perda, né, transmissão dessa corrente também já aumenta. A nossa nova linha, então, tem uma potência de 570 watts e uma eficiência acima de 22%. A gente já bateu, né, essa linha de 22%. E aonde que começam, assim, as inovações tecnológicas? Então, no coeficiente de temperatura, a gente já conseguiu baixar ele em mais de 10%. Você vê aí no mercado que o coeficiente de temperatura, ele gira em torno de 0,35. A gente já baixou ele para 0,31. E no que isso acarreta? Você tendo um coeficiente de temperatura menor, isso significa que o seu painel é menos afetado pelo aumento de temperatura. A gente sabe que só pelo fato de gerar energia de conduzir elétrica, você vai ter um aumento de temperatura no painel. Então, com esse coeficiente de temperatura menor, você consegue aumentar a sua geração do painel em até 1%. Né? Novamente, porque o painel ele passa a ser menos afetado por essas variações de temperatura, ou por esse aumento de temperatura. A segunda alteração ou segunda inovação, né, que foi introduzida também na nossa linha Remo-N, é a questão da bifacialidade, também aumentada em mais de 10%. Então, a bifacialidade anterior do mercado que a gente via era de 70%. Né? Ou seja, o que é a bifacialidade? É a capacidade da parte de trás do painel de gerar energia comparado com a parte da frente do painel. Então, a gente aumentou isso de 70% para 80%. Se você for comparar
essas duas linhas, né, um Raimuoni com um outro painel de bifacilidade de 70%, nas mesmas condições, o Raimuoni já gera 1,5% de energia a mais só pela bifacialidade. Outra tecnologia também que, se a gente fosse colocar na linha do tempo, nós mantivemos também, isso aqui foi introduzido na nossa linha anterior, e foi mantido aqui no nosso Raimuoni a questão do Smart Soldering, né, ou uma solda inteligente, que é o quê? Basicamente, isso visa o quê? Aumentar a eficiência do painel. Como? As células dos painéis, elas não se tocam, tá? No nosso Raimuoni. Existe um microgap muito pequeno entre eles e a conexão elétrica de uma célula a outra é feita pelo bus bar e pelo ribbon, né, que é o multiple bus bar, né? Nesse caso são 9. Então, em cada célula você tem 9 bus bars, né, que é uma fita metálica que coleta a corrente elétrica e repassa isso para a célula seguinte. Então, o formato geométrico dessa célula, ela é piramidal, né, ou triangular, né, dependendo de como você olha a geometria 3D ou não. E por que isso? Porque com essa geometria piramidal, você consegue refletir melhor a irradiação que entra no painel. Então, quando a irradiação bate no bus bar ou no ribbon, ela não é absorvida, ela não é transformada em energia elétrica. O que precisa acontecer? Essa radiação precisa bater no bus bar, precisa ser refletido 2 vezes, precisa ser refletido para a parte de dentro do vidro e, por sua vez, precisa ser refletido uma segunda vez de volta para o silício, para que ele, né, seja absorvido e gere energia. Então, essa geometria triangular, ela é a melhor geometria para fazer essa reabsorção da radiação solar. E, além disso, essa geometria, ela está exposta ou ela se expõe menos ao estresse mecânico entre os materiais, né? Entre os materiais do painel. Ou seja, então toda a questão isso vem ao quê? A diminuir a degradação de potência do painel, porque se ele sofre menos estresse mecânico a nível de célula, né, você vai, então, gerar menos microfissuras ou microcracks no painel, que é um fenômeno que também acontece, é um desgaste, né, que vai acontecendo ao longo do tempo, e isso acaba afetando também a potência final do seu painel. Bom, aqui uma breve comparação do coeficiente de temperatura, né, como a gente falou. Então, com esse novo coeficiente de 0,31, a gente consegue aumentar a geração energética do painel em 1%. Outra característica também, que foi introduzida anteriormente nas nossas outras famílias, mas nós mantivemos, né, e atualizamos essa característica, é a questão do desempenho em baixa irradiância. E o que é isso? É simplesmente a capacidade do painel de absorver melhor a irradiância quando ela é baixa, né? E quando que a irradiância é baixa? No início da manhã, no fim do dia, ou em dias nublados, né? Então, comparando a nossa linha Raimuoni com outros produtos do mercado, a gente vê que com uma irradiância considerada baixa, né? Então, a gente pode dizer aí, a partir de 600 watts por metro quadrado para baixo, é claro que 600 não é baixo, né? É razoável. Mas a gente pode, né, chamar ela de baixo e talvez 400, 300, aí uma irradiância muito baixa, né? E com essa classificação, a gente também consegue absorver mais energia, ou o painel absorve melhor a irradiância. Isso, né, chega aqui ao fato importante, que é a questão da nossa garantia padrão, né? Então, a garantia do Raimuoni, como a gente havia falado, ela é diminuída já no primeiro ano. Ao invés de você sofrer 2% de degradação na potência nominal do painel, você sofre só 1% de degradação. Isso por quê? Porque com a tecnologia N-Type, a degradação LEED, né, LED, a degradação que acontece nas primeiras horas de operação do painel, por ele estar exposto à luz do sol, ela é praticamente zero. Né? Na tecnologia P-Type, não.
Tecnologia P-Type existe os mitigadores, né, que são os elementos químicos utilizados para você dopar a célula, para você diminuir o efeito lead. Na tecnologia N-Type, você já não tem o efeito lead, né, então você não tem um agente dopante. Né, então essa aqui é uma das inovações da tecnologia N-Type. A degradação lead é praticamente zero. Então por isso é que a degradação do primeiro ano de geração a gente já consegue diminuir em 50%. Né? Ou seja, essas inovações introduzidas na linha Raimoene, elas já são sentidas desde o primeiro dia, né? Porque o nível de degradação ele já é menor desde o primeiro dia. Tá? E aí, do segundo ao 30º ano, né? 30º ano, que seria considerado o ciclo de vida do painel, você também tem uma degradação menor. Né? Ao invés de 0,45%, você tem 0,40% de degradação. Ou seja, quando você compara ao final de 30 anos o Raimoene com produtos, né, que não utilizam essa tecnologia N-Type, você vai ter uma potência nominal de 87,4% para o Raimoene, que é muito maior do que essa de 84,95%, que é o que é praticado no mercado atualmente. Né? E, novamente, essa diferença é sentida ao longo do ciclo de vida inteiro do painel, desde o seu primeiro dia. Bom, eu acho que era isso que eu queria mostrar mais ou menos, né, as características do nosso produto, essas inovações introduzidas através dessa tecnologia tipo N, né, tipo negativo. E eu acho que, bom, a gente pode abrir aqui para o nosso bate-papo aqui para algumas perguntas e respostas do nosso público. O que você acha, Bruno? Excelente, Alan. Foi muito boa. Gostei bastante aqui da apresentação. O pessoal já está até perguntando aqui para a gente, né, na nossa área de perguntas aqui, sobre a possibilidade de enviar essa apresentação para eles, para o pessoal que participou, né, para eles olharem Sim. depois com mais tempo, né, de repente até explicar para algum investidor, para algum cliente que eles estejam negociando dessa evolução, né? Perfeito. E até uma das coisas que a gente estava conversando, Alan, aqui no início, né, em off, era sobre essa, né, busca, né, primeiro, né, por eficiência de célula, né, utilizar cada vez menos espaço para gerar a mesma quantidade de energia ou gerar mais energia no mesmo espaço, né. A gente também viu um movimento, né, de aumentar a potência dos módulos, às vezes até aumentando ali o tamanho dos módulos para ter, né, um tamanho maior e, consequentemente, uma geração maior. Você falou também muito bem das células, as meias células, né, o half cut, né, que vocês usam aí como termo, né, que ela acaba trabalhando também a questão das perdas, né, de uma maneira diferente, né, eu estou trafegando menos corrente, menos perdas, e pouco se falava em degradação. Desculpa, só para complementar, e aí toda essa questão da tecnologia do half cut, né, do meia célula, ela influencia diretamente a questão do hotspot, né, ou sobre o fenômeno de sobreaquecimento. Sim. Porque você mantendo a sua corrente sob controle, você tem menos corrente, então isso gera menos aquecimento até quando você tem esse fenômeno indesejável. Então, realmente, quando a tecnologia de meia célula foi introduzida, foi realmente uma tecnologia vencedora. E aí eu estava, né, só para concluir ali, né, e fechar ali o pensamento, né, pouco se falava em degradação, né, e a gente sabe que degradação é uma das alavancas importantes aí para que a gente tenha, né, ao longo dos 25, 30 anos, às vezes até mais, a maior geração possível, né, de uma planta de energia solar. Dá para a gente falar que essa tecnologia N-Type, ela seria uma espécie de um marco, né, nessa questão da gente começar a olhar para a degradação de uma forma um pouco diferente? Sim. Eu acredito que sim, né, porque basicamente você vai ter você vai melhorar a geração da sua usina de duas formas, né? Ou você aumenta a potência e a eficiência do painel, né? Ou seja, você gera
energia de uma maneira mais eficiente, ou você diminui as perdas da sua usina, né? São as duas únicas maneiras de você melhorar todo o desempenho, tanto energético quanto financeiro, do seu projeto. E eu acho assim que a questão, né, da degradação, ela sempre foi olhada também, né, juntamente com a evolução da potência, mas eu acho que o salto, né, o grande salto, ou o salto que a gente está realmente visualizando né, no presente, é realmente essa diminuição da degradação, né, em até a eliminação dessa degradação LEED, que vem, né, justamente por meio da introdução dessa tecnologia N-Type. Então, sim, né, eu acho que o N-Type, ou pelo menos a popularização dessa tecnologia N-Type, ela vai ser encarada, né, vai ser vista e vai ser lembrada também como um grande marco na questão da diminuição da degradação de potência, com certeza. E como é que está a utilização desses módulos nos projetos no Brasil e Brasil afora, né? Eu sei que você aqui está com o teu olhar mais focado na América Latina, né? Mas tenho certeza absoluta que você conversa com os teus pares aí. Sim, sim. Como é que está esse movimento do N-Type aí em aplicações, em projetos? Então, o nosso N-Type, a nossa produção vai iniciar em 2022, né? No final do primeiro semestre de 2022. Então, a gente vê que toda essa adoção do N-Type, ela ainda vai demorar aí mais ou menos uns 6 meses, ou pelo menos, né, até a virada do ano aí. Mas, justamente, né, com esse valor agregado que vem com a tecnologia N-Type, com certeza ela vai ter uma rápida adoção, né, e com certeza ela vai ser um marco aí para 2022 nos projetos, tanto centralizados quanto de geração distribuída também, porque o painel ele não faz distinção, né, se ele está junto de mais 1 milhão de painéis ou mais 10, né, então não tem problema. Mas essa tecnologia N-Type, sim, com essa diminuição, né, tão grande da degradação, com essa melhora do desempenho do painel, com certeza, a partir de 2022, você vai ver uma aceitação muito rápida do mercado. Ótimo. Alan, eu vou começar a trazer algumas perguntas aqui que a gente tem do pessoal que está nos assistindo, né? Inclusive são várias, tá? Já vou pedir aqui perdão para vocês, porque nós não conseguiremos responder todas as perguntas aqui no tempo que a gente tem, né? Mas a gente passa aqui algumas perguntas para o Alan e com certeza ele deverá aí, né, poderá de repente ajudar a gente a responder posteriormente aí, né, respondendo nos e-mails, tá? Tem uma pergunta do Rodrigo Paiva aqui, Alan, que ele pergunta na verdade sobre o PERC, né? Se um módulo bifacial, né, não é prejudicial para a captação da irradiação traseira, né? E eu vou pegar um pouco da carona aqui da pergunta do Rodrigo, que foi muito bem posta. E eu queria perguntar, né, mais especificamente sobre o N-Type, se ele é incompatível com algumas destas tecnologias que a gente comentou que tem tido uma aceitação muito grande, né, do half cut, do multiple bar, do PERC também que ele mencionou, do bifacial. Tá? Então, aproveitei aí, Rodrigo, obrigado pela pergunta, aproveitei e já coloquei uma outra aqui em sequência. Ok, então vamos lá, 2 perguntas. A primeira, a questão do PERC, né? Então, novamente, o PERC é um tratamento termoquímico feito na célula para aumentar a potência e eficiência da célula, né? O que acontece? Esse tratamento ele é feito tanto na célula monofacial, né, para painéis monofaciais, quanto bifaciais. E ele não atrapalha, né? O objetivo do PERC é justamente aumentar a densidade de potência a nível de célula, né? Seja ela monofacial ou bifacial, né? E esse tipo de tratamento, ele não interfere na célula, seja ela qual for. Seja com uma camada extra de silício atrás ou não. Tá? Então, ela vem só para acrescentar no desempenho da célula.
E com relação às outras Isso é a segunda tecnologias? pergunta. Desculpa, isso. E a segunda parte da pergunta não, né? Porque assim, o painel ela é feita da junção de várias tecnologias, né? Então, o N-Type ele não é afetado por nenhuma questão construtiva de nenhuma outra tecnologia, né? Seja a questão da bifacialidade, do múltiplo busbar, seja do smart soldering, não. Então, toda tecnologia, ela é pensada, ou toda tecnologia que é introduzida no painel, né, a nível mais microscópico, né, nos materiais, ela é introduzida de maneira a melhorar o desempenho do painel, né, nunca atrapalhar. E isso tanto é verdade que se você olhar todos os parâmetros elétricos do painel, você sempre vê um salto, né? Você sempre vê uma evolução e as tecnologias, né, as tecnologias que se provam muito boas, elas se mantêm, né, de uma família para outra. Então, no N-Type, todas as tecnologias que se provaram, né, bem-sucedidas, elas são mantidas, né? Óbvio, como eu comentei, elas sempre sofrem uma atualização ou outra, uma melhora ou outra, mas a tecnologia se mantém. E elas só vêm para acrescentar, né? Não vêm para atrapalhar. Assim. Vem para agregar, né? Exato. O Alan, tem uma pergunta do Elson, sacou? O Elson, ele é autor aqui, escreve alguns artigos aqui com a gente aqui no canal Solar, e ele é responsável aqui também pelo laboratório de aprovação aqui da Unicamp, no laboratório de certificação dos módulos. E ele faz uma pergunta aqui, bem puxando a sardinha para ele aqui, né? O módulo já está homologado no Inmetro? Não, então, como eu falei, a produção do módulo vai se iniciar em 2022, né? Então, toda a questão da certificação em Metro, ela vai acontecer após o início da fabricação. Então, em 2022, você né? Você vai ver o nosso Raimon certificado, sim, registrado no Inmetro. Eu acho que ele daqui a pouco ele já deve mandar alguma menção, algum comentário aqui para enviar para o laboratório da Unicamp aqui para fazer os testes Sim. de certificação. Sim, pode deixar. Todas as certificações principais ali, né, 61.215, 60.215, 60.750, pode ficar tranquilo, os nossos painéis têm todas as certificações. Legal. O Túlio fez uma pergunta aqui, você até comentou eu gostei muito daquele slide, inclusive, né, que você mostra ali todos os atributos, né, que são pensados ali na hora de se projetar um módulo fotovoltaico, e ele retrata muito bem o que é um projeto de energia solar, né, um projeto multidisciplinar, que você tem que pensar, né, em todos os requisitos para que você tenha um projeto, um produto que vai operar, que vai performar da melhor maneira possível, né? Você comentou sobre a questão da integração dos módulos com os inversores, né? E ele pergunta se existe alguma restrição, né, com os dispositivos comumente utilizados no mercado, né? E se tem alguma particularidade que ele deve observar, né, na hora de fazer o dimensionamento e o projeto de uma usina solar fotovoltaica, por exemplo. Pergunta do Túlio Farina, tá? Ok, Túlio. Então, todas as linhas de painéis da Longi, elas possuem compatibilidade com os fabricantes de inversores Tier 1, tá? Então, não existe nenhuma restrição. Você pode utilizar normalmente, né? Então, o que eu falei, todo painel é pensado para ele atuar dentro já das convenções ou dos padrões de mercado. E quando eu falo convenção e padrão, o que eu me refiro? Aos limites, né? Então, aos limites de potência, né? Ou de corrente de tensão, ou de proteção que os inversores possuem. Tá? Então, em relação à restrição, não. Nosso painel possui compatibilidade com todos os inversores, tanto, né, string quanto inversor central. Tinha uma segunda parte da pergunta ali, desculpa. Era a questão da compatibilidade. E se ele tem que observar alguma coisa diferente na hora de fazer o projeto, né? Ou se é o normal, olhar VOC, corrigir por temperatura para mínima, olhar ISC, ou tem algum outro parâmetro aí que ele tem que se atentar? É o normal, né? É o normal. Talvez existe uma diferença de projeto quando você está projetando um sistema monofacial
em comparação com um bifacial, né? Isso realmente existe, tá? Bom, eu posso falar aqui brevemente sobre essas diferenças, que seriam basicamente umas 5, né? No projeto bifacial, como você está gerando energia pela parte de trás do painel, você tem que tomar alguns cuidados, né? Você precisa fazer algumas mudanças no projeto quando você compara com o sistema monofacial, né? Então, o bifacial, basicamente, você tem que ter todo o cuidado que com a estrutura, seja estrutura fixa ou de tracker, né? Que ele não crie sombreamento na parte de trás do painel, mas isso já é pensado também pelos fabricantes, né? De tracker e de estrutura fixa. Mas aí, só por questão de conhecimento, todas as ferragens, elas contornam o painel, né? Elas não atravessam o painel. A única exceção é o tracker 1V, que aí você tem o eixo central, né? O eixo de torque passando pelo meio do painel, mas existe uma distância mínima de 50 milímetros entre a parte de trás do painel e esse eixo central, que isso mitiga toda a questão de sombreamento. Tá? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de projetar o seu sistema bifacial, né? Algumas outras diferenças também. A distância das strings, né, ou a distância que a gente chama de array pitch, ali no PV-Syst, no projeto bifacial, ele precisa ser maior, necessariamente. Tá? E tem 2 motivos principais para isso. O primeiro é que, ao longo da mudança das estações, quando você chega na estação de inverno, o ângulo azimutal do seu projeto, ele é aumentado. O que significa isso na prática? Que o Sol está mais baixo no horizonte. O Sol estando mais baixo no horizonte, ele tem um ângulo de entrada maior, o que cria mais sombreamento na sua usina. Então, para que você não tenha esse sombreamento, você precisa aumentar um pouco a distância entre as strings do painel. Novamente, assim, qual é a prática de mercado? Nos projetos monofaciais, isso chegava a acontecer, mas, assim, muito pouco, né? Então, essa perda por sombreamento durante o inverno, ela girava em torno de 1%, assim, o valor, ele é pequeno, né? Então, era uma coisa que já era conhecida antes, já era pensada, mas para o bifacial, como você, né, quer otimizar e quer aumentar ao máximo a sua geração de energia, a primeira recomendação é você aumentar o array pitch para você zerar essa perda, né, durante o inverno. Que ela é pequena, sim, ela é pequena, ela deveria ser pequena, né, mas agora ela precisa ser zero nesse caso. O segundo motivo para você aumentar também a distância entre as strings do painéis é que você aumentando a distância entre uma string e outra, você vai notar que a área disponível de albedo, ou seja, a área disponível no chão, que também é iluminado pelo sol, ela aumenta. E você tendo mais área de albedo, você tem mais irradiância refletida, que é a principal tipo de irradiância que vai ser absorvida pela parte de trás do painel. Tá? Então, isso também é importante frisar. A questão da altura da instalação, né, a altura que o painel é instalado também é importante no sistema bifacial. Você precisa instalar o painel a no mínimo 1 metro de altura do solo, tá? Tanto para a estrutura fixa quanto para o tracker. O tracker é um pouco mais fácil porque a altura é fixa, né? Ou é 1,5 para o 1V, ou é 2,10, em torno, né, de 2,10 para o 2V. Então você não tem essa preocupação, mas na estrutura fixa você precisa certificar que a altura é no mínimo de 1 metro, para que o quê? Para que a irradiância refletida do solo ela consiga ser absorvida de maneira uniforme na parte de trás do painel. Se o painel estiver muito baixo, você não consegue. Você não absorve nem a boa parte da irradiância refletida e nem uniformemente. Tá? Então, só para finalizar o raciocínio, né, para as linhas de painel, né, tanto o Raimon N quanto essas outras linhas, não existem restrições, né, mas quando você vai projetar um sistema bifacial, ele tem particularidade, sim. Tá? Então, na hora de você fazer todo o design do seu projeto bifacial, você precisa ter alguns cuidados, né? Entre eles também a questão do
carregamento do inversor, né? O carregamento DC a C. No sistema bifacial, você está gerando mais energia com a mesma potência nominal. Então, a curva diária, né, de geração, ela é tanto mais larga quanto mais alta. Então, você precisa tomar cuidado nessa questão do clipping do inversor para você verificar qual é o clipping ideal para você também. Então, isso muda um pouco também. Ótimo, Alan. Bastante coisa para se considerar nos bifaciais aí, né? Mas Assim, né? isso... A gente tenta sempre, né, retirar o maior volume de energia do sistema bifacial quanto é possível, né? Então, por isso que a gente tem todos esses parâmetros, né? Precisa ter todos esses cuidados. E faz a diferença, às vezes, de uma viabilidade ou não viabilidade de um projeto, né? Todos esses pontos aí que foram levantados. É importante observar mesmo. O Alan, tem algumas perguntas aqui que surgiram aqui naquele momento que você estava explicando sobre as meias células, né? O pessoal perguntando com relação a diodo de bypass, né? Se muda alguma coisa, se são os mesmos três que geralmente a gente tem, ou tem mais, menos. Comenta aí para nós aí também. Tá, ok. Bom, eu só passei por cima ali na última pergunta, mas também no sistema bifacial, o albedo é bem importante, né? O albedo é uma variável muito sensível. Você precisa tomar esse cuidado. Bom, agora, finalizando, agora entrando na pergunta dos diodos. Não, os diodos, eles continuam sendo 3, tá? Então, a cada 2 colunas, você tem um diodo conectado, um diodo de bypass, e ele atua da mesma maneira, tá? Não existe uma diferença na atuação do diodo do N-type para as outras linhas, é a mesma coisa. Mas no então, half você tem um cell, mas no half cell você tem mais ou menos em relação ao convencional? Não, você continua tendo 3 diodos de bypass, mesmo na tecnologia de meia célula, né? A diferença é que na tecnologia de meia célula, quando você tem um sombreamento parcial que pega simplesmente uma coluna ali, ao invés de você perder a coluna inteira, né, que seria o caso numa tecnologia de célula inteira, né, que não tem a tecnologia de meia célula, você vai perder 50% dessa coluna, né? Como a gente falou, existem 6 colunas na parte de baixo, 6 colunas na parte de cima do painel. Então, existe essa diferenciação. Quando você tem um sombreamento parcial só em uma parte da coluna, né, em meia coluna, você perde meia coluna. Se fosse a tecnologia de célula inteira, um sombreamento parcial em meia coluna, você perde uma coluna inteira. Entendi. Mas o número de diodos é o mesmo. O número de diodos é o mesmo. Estou falando, são 3 diodos, continuam 3 diodos, tá? Isso não muda. Continuamos com 3 diodos e cada um deles endereçando ali 2 colunas. Um terço, isso, 1/3 da potência do painel. Perfeito. Ótimo. Cada diodo está conectado a 1/3. Legal. Alan, se você puder falar novamente sobre a questão da dopagem, né? O pessoal está perguntando, né? Algumas pessoas aqui perguntando por que é chamado de uma célula negativa, né? Então, até se você puder falar como são as células convencionais hoje, né? E o que muda, enfim, falando de elementos químicos ou de processos, para o pessoal conseguir entender melhor aí o que representa aí a tecnologia N-type. Tá. Então, o extrato da célula, quando você tem a junção PN, né, que é o que faz toda a questão do fluxo de corrente elétrica. Quando você está produzindo a célula, ele pode, né, ser do tipo positivo ou negativo, de acordo com todo o seu processo produtivo. E na célula, né, no extrato do tipo positivo, né, nas junções tipo positiva, você tem um certo fenômeno de degradação um pouco mais elevado, né, devido a impurezas. Então, é utilizado esse agente dopante na célula positiva, que comumente pode ser utilizado ou boro ou gálio, né? Justamente porque na célula tipo P, essa degradação é um pouco inerente à própria construção da célula, tá? Então, o próprio tipo de construção da célula.
tá? Então, é por isso que você tem a necessidade de utilizar esses agentes dopantes na célula tipo P, célula tipo positivo. Agora, quando você começa a fabricar célula tipo negativo, então o extrato, né, ele muda um pouco, você não tem esses fenômenos de degradação por impureza de metais. Né? Então, é por isso que se você já não sofre esse tipo de interferência, né, vamos dizer, a nível de célula é uma interferência, né, é uma impureza. Se você não está sofrendo esse tipo de ação a nível de célula, você também está sofrendo um nível de degradação muito menor. Então, é por isso que, como o extrato negativo ele não reage com essas impurezas, esses metais, você não precisa de um agente dopante, né? Então, pela própria construção da célula, pelo próprio substrato da célula N, você não precisa desses agentes dopantes, porque você já não tem essa interferência, né, por impurezas metálicas. Legal, Alan. Acho que ficou bem explicado, né? Dá para entender o que é qual que é a diferença entre as células do tipo P e tipo N, né? A gente tem mais algumas perguntas, depois se a gente, né, enfim, puder te passar e você responder por e-mail, para a gente distribuir aí entre os participantes, né? E mais uma vez eu gostaria de agradecer a tua participação, né, o aceite aqui no convite, agradecer a Londe também, o Rafael, né, que prontamente aceitou, né, esse desafio de vir falar sobre uma tecnologia nova, tá? E foi um prazer aqui, foi um deleite para nós aqui ouvir, né, do ponto de vista de fabricante aí dos painéis, como que isso funciona. Isso, eu que agradeço, Bruno, agradeço também ao Canal Solar pelo convite e, claro, a gente está sempre à disposição aqui, qualquer convite aí vindo do Canal Solar também é bem-vindo, a gente participa aqui, né, muito agradecido. Muito bom. Obrigado a todos vocês que participaram aqui com a gente também, né? A gente sempre procura trazer coisas práticas para vocês aplicarem no dia a dia. Continuem mandando, né, sugestões dos temas que vocês querem ouvir para a gente trazer os especialistas aqui para ajudar a gente a desbravar juntos, tá? Uma boa noite a todos vocês e a gente fica por aqui. Um grande abraço. Obrigado, Alan. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.